Muito bem, vamos agora resolver nessa aula as últimas duas questões sobre o título crédito tributário, para encerrarmos essa fase de estudo desse terceiro título do livro 2º do Código Tributário Nacional. Então vamos lá. Questão número 110. Vamos buscar a nossa primeira afirmativa. Uma decisão judicial reconheceu ao contribuinte o direito de efetuar a compensação do imposto de renda mediante o aproveitamento de certa parcela do IPI que considerou indevida. Muito bem. O contribuinte efetuou o referido aproveitamento. Considerou errado o procedimento do contribuinte, porque a Fazenda havia recorrido da decisão do juiz de primeiro grau. Está certo o auditor? Essa é a nossa primeira pergunta, portanto. Está certo o auditor? Vamos lá, minha gente. O que é a compensação prevista no artigo 156, inciso 2º do Código Tributário Nacional, como hipótese de extinção do crédito tributário? É quando existem dívidas recíprocas. Fazenda pública deve ao sujeito passivo deve à fazenda pública. Então, o contribuinte deve imposto de renda de um ano, mas tem restituição do ano anterior para receber. Um prestador de serviço tem para receber um valor de um serviço que prestou para o município, mas deve IPTU para o município. Então, existem dívidas recíprocas. Cuidado que não basta a existência de dívidas recíprocas. Tem que haver uma lei criando a compensação naquela pessoa jurídica que está cobrando aquele tributo, uma lei, como todas as hipóteses de extinção, suspensão e exclusão, tem que estar prevista em lei, de acordo com o artigo 97, inciso 6º do CTN. Tem que haver uma lei e tem que haver um acordo entre as partes para que haja compensação. Ela não é automática, como muitas vezes o juiz pode fazer nas ações judiciais privadas. No direito tributário, não. Muito bem. Então, a compensação extingue os créditos sem que haja pagamento. Extingue os créditos até o limite em que se igualam. Evidentemente, vai sobrar o saldo de um deles para ser quitado de outra forma, a não ser que haja coincidência dos valores serem idênticos, o que é raro. Mas, de qualquer maneira, é uma hipótese de extinção do crédito tributário a compensação. Está no artigo 170 do CTN, e só para nós deixarmos, não deixarmos passar a oportunidade, vamos conversar um pouquinho sobre o parágrafo único do artigo, que determina que se o crédito tributário for vencendo, ou seja, vai vencer, o crédito tributário, o que a fazenda pública deve ao sujeito passivo vai vencer lá na frente, e o crédito tributário está vencido, o crédito tributário tem que estar vencido para que seja feita a compensação. Mas o que a fazenda pública deve ao sujeito passivo pode estar vencendo mais adiante. Ora, qualquer um que tem uma dívida que pode pagar em dezembro e vai quitar em junho, por exemplo, ele vai querer um desconto por antecipação de pagamento. E a Fazenda Pública também quer esse desconto. Se for compensado um crédito que ela poderia pagar lá em dezembro, vai estar compensando em junho, por exemplo, com crédito tributário. Só que o parágrafo único do artigo 170 do CTN determina que essa redução, esse desconto, não poderá ser superior a 1% ao mês entre o tempo que passar entre o vencimento do contribuinte, que houver entre o vencimento do contribuinte e a data da efetiva compensação. Pode reduzir o valor da dívida da Fazenda Pública, mas nunca em valor superior a 1% ao mês, é o que determina o artigo 170, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Além disso, nós temos o artigo 170A do CTN, que não permite a compensação de créditos tributários com relação a dívidas sobre as quais não haja uma decisão judicial definitiva. Ora, nesse caso específico, não havia uma decisão judicial definitiva, porque o Estado havia recorrido da decisão. Então, não havia um título ainda executivo judicial do sujeito passivo, não havia, estava sendo discutida aquela questão. Então, o CTN não autoriza a compensação, enquanto não houver uma decisão
definitiva. Cuidado, o juiz pode conceder, por exemplo, a tutela antecipada. Pode antecipar um direito, mandar compensar ali previamente, mas depois o sujeito passivo vai ter que pagar. Suspender a exigibilidade do crédito, ele pode. Agora, extinguir o crédito pela compensação sem que haja uma decisão definitiva, um título judicial obtido de uma decisão de um processo de cognição de conhecimento, para que então possa ser compensado com crédito tributário. Esse é o artigo 170A do CTN. E, diante disso, vamos para a nossa questão, na medida em que na primeira afirmativa da questão 110, ele determina que o contribuinte, o auditor considerou errado o procedimento porque a Fazenda Pública havia recorrido, o auditor está corretíssimo. O auditor está corretíssimo, porque não havia decisão definitiva, um título judicial definitivo que desse ao direito, ao sujeito passivo para compensação. Perfeito, então, essa atitude da autoridade fiscal. Vamos para a segunda situação. A isenção outorgada depois do fato gerador, mas antes do lançamento, exclui o crédito tributário? Esta é uma pergunta muito mal formulada. A isenção outorgada depois do fato gerador, mas antes do lançamento. É lógico que a isenção tem que ser antes do lançamento. Pois se o lançamento, voltando a imagem para mim, pois se a isenção é o fato de não se fazer o lançamento, isenção e anistia são hipóteses de exclusão do crédito, são situações nas quais a lei determina que não seja feito o lançamento. Se do tributo, isenção. Se da penalidade, anistia. Mas a isenção é exatamente o fato de não se fazer o lançamento. Então, a isenção, de acordo com a afirmativa, concedida depois do fato gerador, mas antes do lançamento, lógico, ela extingue o crédito do fato, a isenção é exatamente o fato de não se fazer o lançamento. Ok? Voltando para lá. Então, a isenção otorgada depois do fato gerador, mas antes do lançamento, exclui o crédito tributário? Exclui, lógico. A isenção só pode ocorrer nessa circunstância. Por quê? Porque ela é uma hipótese de não se fazer o lançamento. Ok? E a terceira... Acho que eu fiz de novo bobagem. Volta para mim, Vitão, por favor. Aí, obrigado. A terceira diz o seguinte: é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação relativa à representação fiscal para fins penais obtida em razão do ofício? Ora, não é vedado. Nós vamos comentar sobre isso nos artigos 198 e 199 do CTN, vou falar em seguida, mas não é vedado. Ora, então, o que diz a primeira afirmativa? Está certo o auditor, na primeira hipótese, sim, porque havia recurso, não havia decisão judicial definitiva com relação àquele crédito. Na segunda, a isenção otorgada depois do fato gerador, mas antes do lançamento e excluir o crédito tributário? Sim, sem dúvida nenhuma. Só pode ser isso, na verdade, porque a isenção é o fato de não se fazer o lançamento. E é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública e seus servidores de informação relativa à representação fiscal para fins penais? Não. Não é vedada de acordo com artigos 198 e 199 do Código Tributário Nacional. Portanto, nossa resposta, letra C de casa. Mas voltando para mim, eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão dos artigos 198 e 199. Qual é a regra? A regra é: as autoridades fiscais não podem divulgar informações obtidas durante o processo de fiscalização, ponto final. Não pode. Mas vem as exceções no próprio artigo 198 e no 199. Ou seja, mediante intimação judicial, determinação judicial, aí é lógico, tem que divulgar. Troca de informações entre Fazenda Pública, desde que autorizado por lei ou convênio. Troca de informações com estados estrangeiros, desde que haja tratado autorizando.
e divulgação de informações para inscrição em dívida ativa e para representação para fins penais. Representação para fins penais é quando o contribuinte pratica um crime contra a ordem tributária, previsto, por exemplo, na Lei 8.137/90, a autoridade fiscal tem que fazer uma representação para fins penais. Então, essas informações podem ser divulgadas em função dos artigos 198 e 199 do CTN. Legal? E a nossa última questão agora, questão 111, a respeito do nosso crédito tributário. Vamos lá. Avalie a correção das afirmações abaixo, atribua a letra V, ou falsa, para as falsas, e em seguida marque a opção que contenha tais letras na sequência correta. Primeira afirmativa. Em regra, respondem pelo pagamento do crédito tributário os bens gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula. Maravilha, voltando para mim, é exatamente o que determina o artigo 184 do Código Tributário Nacional. Não precisa decorar os bens que respondem. Basta decorar os que não respondem, que são os AB, CO, SO, LU, LU, TATA, absolutamente impenhoráveis. Cuidado com expressões semelhantes, como essa que apareceram: cláusula de impenhorabilidade, cláusula de inalienabilidade, ônus reais tais como penhor, hipoteca, anticrédito, não interessa. Os únicos que não respondem são aqueles que a lei os declare absolutamente impenhoráveis. O Código de Processo Civil os declara absolutamente impenhoráveis. A Lei 8.009 de 90, que determina, conforme já vimos, que se o tributo for, no caso da casa do indivíduo, né, da unidade familiar em que ele mora com a sua família, ela só pode ser penhorada se o tributo for incidente sobre o próprio imóvel, o caso de IPTU, taxa, contribuição de melhoria. Neste caso, pode ser, sim, penhorada a casa. Então, minha gente, cuidado, não interessa ter cláusula de impenhorabilidade, cláusula de inalienabilidade, ônus reais, não interessa. Só não respondem os AB, CO, SO, LU, LU, TATA, absolutamente impenhoráveis, definidos na lei civil. Legal? Vamos adiante. Então, a primeira afirmativa está verdadeira. Volta um pouquinho, Vitor, só para eu me lembrar, por favor. Isso. Em regra, responde pelo pagamento verdadeiro. Ótimo. Agora vamos sim para a segunda. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios para o efeito de atribuir responsabilidade a terceiros. Minha gente, voltando para mim, nós sabemos que a regra do artigo 144, caput, determina que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege pela legislação então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Mas sabemos também que as legislações instrumentais, aquelas que facilitam a arrecadação e a fiscalização, que criam novos critérios de apuração ao processo de fiscalização, que ampliam os poderes de investigação das autoridades, ou que otorgam ao crédito maiores garantias ou privilégios, de acordo com o parágrafo 1º do 144, podem ser aplicadas, mesmo que não existissem na época do fato gerador, porque estão apenas facilitando a arrecadação e a fiscalização, e só no aspecto instrumental, que facilita a arrecadação e a fiscalização. Mas determina também o parágrafo 1º que, se essa garantia maior for o fato de atribuir garantia ao crédito tributário, for o fato de atribuir responsabilidade a terceiros, eu não posso aplicá-la, embora esteja atribuindo uma garantia maior. Então, voltando para a nossa questão, aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência, tem instituído maiores garantias ou privilégios para efeito de atribuir responsabilidade a terceiros? Não. Falso, portanto. Ora, e a terceira afirmativa? Presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas do sujeito passivo ao seu começo por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente enviado para inscrição como dívida ativa? Não. O crédito tributário tem que estar inscrito
inscrito em dívida ativa de acordo com o artigo 185 do Código Tributário Nacional. Portanto, nossa resposta, letra C, verdadeiro, falso e falso. Minha gente, com isso nós terminamos uma passada em provas, questões de provas sobre o título crédito tributário. Volto a insistir, o mais extenso título do Código Tributário Nacional e, como consequência lógica, o mais cobrado título do livro 2º do Código Tributário Nacional. Certo? No próximo encontro, então, continuamos a parte teórica do nosso estudo do direito tributário. Até lá.